Boa tarde a todos presentes, boa tarde aos amigos da internet. Vamos iniciar mais uma vez os trabalhos aqui nessa tarde de sábado, né? O dia hoje está bonito, bom para a gente ter reflexões e aprendizado, né? E então eu vou começar rapidinho com os avisos da casa, né? A casa tem praticamente trabalho todos os dias, os horários e os procedimentos estão sempre ali no quadro de avisos, e quem está na internet também tem no site, né? Acompanha pelo site todos os quadros. O importante que a gente gosta de frisar sempre é na sexta-feira, que a gente tem um trabalho, é um grupo que de apoio a dependentes químicos, né? Então esse trabalho se inicia às 19h45, quem tiver algum conhecido, que quiser trazer um familiar aqui para trazer, pode trazer, que a casa estará de braços abertos, pessoas preparadas para dar um atendimento. Não é um tratamento, como a gente sempre frisa, é um apoio, né, aqueles que estão passando por esse problema de dependência química. E tem a parte social da casa, né, o lado social. A casa ela faz distribuição de cestas básicas, né, a famílias cadastradas, e isso ocorre todo segundo sábado de cada mês, na parte da manhã, em torno de 9 horas. As famílias comparecem, né, e é feita a distribuição, depois é uma palestra também aberta também aqui para quem quiser participar e quem quiser ajudar. E nesse item também a gente pede colaboração sempre dos presentes e quem puder vir até a casa, a doação de 1 quilo, nós estamos na campanha que estamos fazendo, doação de 1 quilo de alimento, né, quem puder. Agradecemos bastante essa ajuda que é muito bem-vinda. E outro trabalho social é a distribuição de lanches, né, que ocorre todo sábado, essa sim é todo sábado, ocorre por volta das 17h30, a equipe sai daqui e vai até as imediações do metrô. Também aceitamos contribuições, aceitamos colaboração principalmente, que é uma equipe que está sempre reduzida, né, o pessoal que trabalha sabe, e quem puder colaborar, se interessar pelo trabalho, agradecemos bastante. Essa aí é todo sábado, então, 17h30. O pessoal vem um pouco antes, prepara os lanches e vão nas imediações do metrô Carandiru. Bom, então são esses os recados, tá? E então agora convido todos a cerrarem os olhos, deixar os problemas, eu sei que é difícil, porque todos nós os temos, afinal de contas, estamos aqui vivendo essa encarnação realmente num mundo de provas e expiações, e sabemos que todos os dias temos que enfrentar problemas, temos provas a passar e expiações. Então, mas nesse momento que estamos aqui no Centro Espírita, é interessante deixarmos que a paz que habita essa casa tome conta do nosso coração. Então esse ato de cerrar os olhos é simplesmente para olharmos para o interior nosso e deixar com que esses fluidos benéficos, vindos do alto, adentrem nossos corações e os nossos pensamentos. O trabalho é muito importante, ele é sempre realizado esse trabalho de direção, que é a apresentação, depois a palestra e por fim as vibrações, depois a aplicação do passe. Mas não é só na câmara de passe que estamos recebendo esses fluidos. Esses fluidos, eles são emanados do alto o tempo todo que estamos aqui. Enquanto estamos aqui, nos preparando, já estamos recebendo. Sempre coisas boas, sempre harmoniosas, com muita paz, que a espiritualidade emana para nós. Então vamos deixando que essa paz, essa tranquilidade, esse amor adentre nossos corações. Vamos agradecendo a tudo que recebemos, a tudo que temos e tudo que somos. E vamos também ao mesmo tempo pedindo a Jesus, nosso Mestre, que nos deixou os ensinamentos através dos Evangelhos, onde é contada toda a sua vida. E essa semana que os cristãos comemoram a chamada Semana Santa, onde vivemos a paixão de Cristo, onde vemos com muita frequência filmes, notícias sendo exibidas para nós relativas a essa passagem de Cristo que antecedeu
a sua morte que ocorreu num domingo de Páscoa. Então vamos deixar que todo esse momento que vivemos aqui na Terra, de pensamentos bons que temos que ter, adentre nossas casas, nossos corações, e que nós possamos ser, com certeza, agraciados com uma expansão do nosso amor, em consequência também consigamos compreensão de tudo aquilo que vai ser dito, vai ser explicado na palestra, para que possamos realmente ir ao propósito daquilo que viemos para essa encarnação, que é a elevação do espírito. Nós sabemos que o quanto é difícil a aceitação, a transformação, a mudança. E daí sim a elevação, porque fomos criados para sempre melhorarmos. Esse é o objetivo de todo espírito, até atingirmos a perfeição. Muitos falam quase impossível, mas meus irmãos, tenham certeza que não é. Para aquele que tem fé, aquele que crê realmente, isso um dia chegará. O tempo não importa, porque uma vez que fomos criados, sabemos que vamos ser eternos, que vamos viver para sempre. A morte só ocorre aqui nesse plano, porque o que interessa realmente para nós, que é o lado espiritual, esse nunca mais vai morrer. Então vamos pedindo a proteção de Cristo, que está sempre presente em nossos corações, para que possamos ter entendimento e compreensão. Isso é muito importante, visto que o texto de hoje fala sobre isso, fala sobre a compreensão. Ele é o item 19 do livro Momentos de Saúde, do Divaldo, pelo espírito da Joana de Ângeles. Eu convido então o Rudai para falar para nós aí. Obrigado a você. Boa tarde a todos. O tema, como foi dito, chama-se compreensão. Tirado realmente do livro Momentos de Saúde, Divaldo Pereira Franco. Joana de Ângeles, está no item 19. Compreensão é ato e o efeito de entender, ou de compreender. No dicionário, compreender significa conter em si, abranger, incluir, alcançar com o raciocínio, assimilar, entender. Isso significa compreender. E assim, compreensão do livro, nós vamos dar uma ideia, né, com base no texto de Divaldo, e chamando a atenção para alguns pontos, né, que devemos, assim, nessa abrangência, né, olhar um pouco com mais detalhes, algumas características em nós mesmos e à nossa volta. Né? Então, diz assim: a compreensão divina paira sobre mim e toma-me. Dulcifico-me e acalmo-me. Percebo o mundo de forma positiva e fraternal. Torno-me mais criativo e saudável, relacionando-me bem com o meu próximo. Dilata-se o entendimento. E vivo em paz comigo e com os outros. Aqui é uma chamada, né, do Divaldo ou da Joana, para nós entendermos. Né? E desta forma a gente entende que a compreensão é faculdade que melhor contribui para o êxito do relacionamento humano, por facultar a outrem a vigência dos seus valores positivos e perturbadores. A compreensão reflete o grande desenvolvimento espiritual, pelo que concede a quem lhe busca apoio orientação, quando em conjunturas difíceis. As criaturas, nas suas dificuldades das mais variadas, né, do campo afetivo ou material, elas, compreendendo a situação à sua volta, elas têm facilidade de tomar uma atitude ou uma decisão mais adequada, mais coerente. Ou orientar-se por aquela atitude ou decisão que melhor reflete, ou que melhor ampara, né, sem causar maiores transtornos e até minimizando os conflitos. A compreensão abre o leque da fraternidade, ensejando
recursos terapêuticos necessários, conforme o caso que ele chegue ao conhecimento, sem anuir a todas as propostas ou sem rejeitar adrede estabelecido, favorece a percepção do que se apresenta na forma como se manifesta. A compreensão permite nós entendermos a situação como ela se manifesta. Eis aí porque os espíritos que já têm mais desenvolvimento, já têm um conhecimento mais amplo, eles conseguem ter uma abrangência maior para uma dada questão. E consegue, através de orientação, eles conseguem solucionar ou equacionar de uma forma positiva as dificuldades. Nós, por nossa vez, encarnados na matéria, preocupados com a conta bancária, com o carro, com o que comer, o que vestir, o que maquiar, o que trocar, preocupados se fulano gosta ou não gosta de nós, se somos simpáticos ou antipáticos. Nós não temos essa visão, porque estamos mergulhados em nós mesmos, no nosso egoísmo, mergulhados em nós mesmos, nas nossas preocupações. Estamos em trevas, porque não conseguimos ter a luz interior para discernir, para compreender, para dar uma abrangência maior ao problema, à situação, e o porquê que estamos passando pela dificuldade, seja ela no campo da doença, no campo financeiro, no campo afetivo, porque esquecemos. Esquecemos das nossas ações anteriores, e quando estas ações anteriores começam a fazer a cobrança, nós transferimos para o próximo a responsabilidade que era e é inteiramente nossa. Aí, marido culpa mulher, mulher culpa marido, culpa seus filhos, que culpam seus irmãos, os pais, os avós, e depois as pessoas mais próximas, transferindo para elas a causa de nosso infortúnio ou de nosso insucesso. Que pena, Isso somos nós, sem sombra de dúvida, todos nós somos assim, não tem um ser específico, Todos nós que estamos no processo evolutivo, aqui na Terra encarnado ou encarnados, nós passamos por isso, Levado pelo instinto gregário e porque sociável, o ser humano necessita de convívio, intercâmbio saudável, a fim de receber e propiciar estímulos que levam ao desenvolvimento. Ou seja, a nossa natureza social, a natureza que nos chama ao convívio social, assim se faz para que a gente possa se desenvolver. Ou seja, com a ajuda do próximo, nós nos desenvolvemos. Nós nos conhecemos gradativamente, que não há conhecimento assim repentino, e nesse processo contínuo, gradativo, a gente vai percebendo qualidades boas e qualidades ruins, ou que necessitam melhorar. E desta forma, o espelho que se coloca reflete ainda o que somos e o quanto temos para melhorar. Toda criatura encarnada na Terra sempre tem alguma coisa a melhorar. Enquanto o espírito necessita de encarnação, ele tem pontos a melhorar. Não importa seja aqui no planeta Terra ou em qualquer outro orbe do universo. Havendo a necessidade da encarnação, há a necessidade ainda de burilar alguma coisa. Isso para os espíritos que ainda não se purificaram, não se desmaterializaram. Ou seja, os espíritos que ainda sentem a necessidade material, ou esta reflete em seu ser, estes ainda precisam purificar. Aqueles espíritos que já venceram os grilhões da matéria ou das encarnações, já atingiram um grau de desenvolvimento e compreensão das coisas morais, espirituais ou materiais, estes já estão livres do jugo da encarnação. Por inúmeros fatores, a compreensão humana em torno das limitações e problemas dos outros diminui, escasseia-se, tornando-se necessária e sendo rara. Óbvio, Quem de nós vai entender que o nosso próximo precisa de alguma coisa e vai, de livre e espontânea vontade ajudá-los? Raríssimas criaturas fazem isso. E essas raras criaturas que fazem isso já são espíritos mais adiantados, evoluídos.
Então todos nós ainda temos muito a melhorar. Desta forma, como está bem claro aqui, somos ainda limitados pelo nosso egoísmo, que foi tratado nessa semana, né? E esse egoísmo, ele atinge-nos de forma das mais variadas possíveis, e o estado nosso egoístico é um estado que está proporcionalmente relacionado com a nossa desmaterialização, nossa evolução espiritual. Então não vamos nos culpar, vamos, a partir do momento que já compreendemos, já assimilamos, entendemos, vamos nos esforçando, né? E o esforço pressupõe ação também, né? Não só falar. Falar é fácil, né? Haja visto que aí o Brasil hoje poderia ser a primeira potência do mundo e ainda é a sexta, e olhe lá. Porque muito se fala, pouco se age. E quando se age, emprega-se mal os recursos que Deus colocou nas mãos desses homens que precisam dirigir os nossos destinos. E continuando, na imperiosa ânsia de estabelecer comunicação, já disse, né, os indivíduos buscam-se para o relacionamento e anseiam por desvelar-se uns aos outros. No entanto, graça nos corações um grande medo de se deixar identificar. O que são, constitui-lhes tesouro afligente e temem vê-lo atirado fora. Óbvio, né? A maioria das criaturas, elas realmente não se mostram tal como ela é. O verniz, né, do mundo, ou seja, a educação que nós temos, aquela educação que nos dá uma máscara, não permite que nós nos mostremos tais quais somos. Nós guardamos no nosso íntimo a nossa verdadeira natureza. E poucos têm a coragem, né, de mostrar como eles são. Poucos. Podemos dizer que Jesus foi um dos maiores exemplos desta identificação. Ele mostrou-nos tal como ele era, sem nenhum medo de expor, né, diante dos homens. E nós temos esse medo, né? E nós vestimos máscaras, ou colocamos uma face autoritária, uma face muito simpática, muito amiga, muito flexível, e às vezes no nosso lar nós somos tiranos, né? Muitos de nós somos bonzinhos para os outros e tiranos para os familiares. Todos nós, num grau maior ou menor, temos isso. E aí, o que acontece? Quando estamos sós, a nossa consciência começa a trabalhar. A trazer imagens, cenas, diálogos que tivemos, onde prejudicamos, onde ofendemos, onde ferimos, magoamos. E isso fica em nós de uma forma tão enraizada que a gente começa a se aniquilar. Aniquilando-se, muitas pessoas deixam de acreditar em Deus, deixam de acreditar no próximo e sucumbe, né, ao seu próprio egoísmo de buscar ajuda. Né? Assim, continuando, né, a forma de ser diferente da imagem que exteriorizam e receiam perdê-la naturalmente porque não esperam receber compreensão. Óbvio, né? Quem poderá nos compreender, né? Vamos dizer assim, né? Fala-se muito, assim, continuando, né? O mundo está repleto de pessoas surdas que conversam, de convivências mudas que se expressam, né? O mundo está repleto de pessoas surdas que conversam, de convivências mudas que se expressam, né? Joana foi bem categórica aqui, né? Fala-se muito sobre nada e dialoga-se em demasia sobre coisa nenhuma, resolvendo-se uma larga fatia de problemas que permanecem. Fala-se muito, diz muito, né? Perde-se muito tempo e nada se resolve. No campo afetivo, no campo moral, né? No campo material. Então, no campo material, perde-se, né? Quantos recursos aí que traria uma estabilidade ou um conforto relativo, né, a muitas criaturas na Terra, na sua maioria, porque se perde, né? Fala-se muito, conversas vazias que não levam a nada. Né? Muitas promessas, né, e muito poucas cumpridas. Aí, né, as igrejas estão cheias lá de pedidos aí aos diversos santos para solucionar problemas particulares, só que esquecem do mérito. Mérito conquista pelo trabalho.
Trabalho em benefício de si, em benefício do semelhante. Todo aquele que busca o trabalho a favor do semelhante conquista méritos. E estes podem ser usados para as pessoas que são caras de nosso coração. Ou para as pessoas que nós também não conhecemos. Há muita intercessão, né, do plano espiritual em favor de pessoas necessitadas, cujo apelo é direcionado a Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, né, expressa a sua vontade de auxiliar, e aqueles espíritos que são, né, os executores dessa vontade, ouvindo a voz do Altíssimo e o apelo daqueles que precisam, vão em busca, né, do auxílio. Ao encontrar corações receptivos, ao encontrar corações e vontades, né, fortes de resolver, de mudar, aí eles são auxiliados. Mas ao encontrar corações refratários, mentes refratárias, ou corações vazios e mentes vazias, apenas pedindo, sem nada querer fazer, o auxílio ele fica parado, né, até que a pessoa mude. Quando alguém CT acerca e fale, procura ouvi-lo e registrar-lhe a palavra. Registrar-lhe a palavra. Talvez não tenhas a forma ideal para dar-lhe, nem disponhas do que ele espera de ti. Muitas vezes ele não aguarda muito, ele somente fala por falar. Aí entra uma virtude rara nos dias de hoje, né? Todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir. Todo mundo quer ter o Big Brother, né? Todo mundo falava e ninguém ouvia nada, né? Aí, claro, nas novelas, todo mundo fala e ninguém ouve. Nos filmes, na mídia, né? Nos telejornais, todo mundo fala. Ninguém ouve. E quando ouve, isso é para o outro, não é para mim. Né? Então, a virtude de poder ouvir a criatura, de poder dar um tempo para que ela se expresse, pelo fato de estarmos tão preocupados, né, conosco, esquecemos de sermos todo ouvidos. Né? As pessoas mais velhas, né, elas, nas praças do interior aí afora, elas têm essa capacidade, talvez um pouco mais, não tão comum hoje em dia, mas de conversar, relembrar o passado de uma forma positiva, né? Trocar experiências, parar, ouvir, né, orientar. Mas os jovens, e nós, desse mundão agitado que é São Paulo, nós não temos essa capacidade. Sentamos no banco do metrô, do ônibus, medrosos, né, inseguros de quem está ao nosso lado, olhando se o que pode acontecer. Não gosta muito, né? Fica mesmo. Ouvindo música, jogando, né? Isolando-se, né? E aí quer que as coisas, num passe de mágica, aconteçam, né? No trânsito, nós vemos um caos no trânsito, motivado pela falta de respeito, lógico, às leis de trânsito e pela falta de respeito ao próximo, né? Queremos ser os primeiros no cruzamento, nos semáforos, né? Nas estradas, para chegar cedo em casa. Só que a hora que o semáforo abre, eu esqueço. E até engatar a primeira marcha, ou acelerar o carro, já se passaram 10, 15 segundos. Né? Parece pouco, né? Mas é um tempão. Quando se fala de um trânsito caótico como São Paulo. Né? Quando alguém te acerca e fale, procura ouvi-lo registrar-lhe a palavra. Talvez não tenhas a forma ideal para dar-lhe, nem disponhas do que ele espera de ti. Muitas vezes ele não aguarda muito, e somente fala por falar. Concede-lhe a atenção e o estimularás, facultando-lhe sentir-se alguém que desperta interesse. Esse é um ponto interessante. Concede-lhe a atenção e o estimularás, facultando-lhe sentir-se alguém que desperta interesse. Esse é um ponto interessante no aspecto de que nós vemos hoje muitas pessoas numa idade avançada, isoladas, sozinhas. Sem poder conversar com seus familiares, com seus netos. Né? Não que todos sejam assim, tem exceções, não resta a menor dúvida. Mas nós vemos aí uma multidão de criaturas que querem falar, querem ser ouvidas,
E nós precisamos dar a ela o tempo para que elas falem, expressem, para elas se sentirem interessantes, né? Porque quanta experiência de vida guardam essas criaturas? Ou nós, né? Que não somos lá tão velhos, mas já temos uma experiência de vida aí relativa, né? Uma pena, né? Tanto é que o Sinédrio era composto por 72 anciãos, né? Não que todas as decisões eram decisões assim que facilitassem a vida das pessoas, mas pressupunha-se, né, que pela idade mais avançada, por ter vivido mais, por ter tido mais experiências, tem condição de melhor orientar, não resta a menor dúvida, né? Não que muitos jovens hoje têm bastante experiência nos campos profissionais, nos campos afetivos, não resta a menor dúvida. Mas nada como a idade e o tempo para dar aquela serenidade e aquela condição de poder também orientar, né? Ter aquela calma, aquela paciência de dar um caminho ou indicar um caminho àquelas pessoas que talvez não tenham a mesma idade, né? Por tua vez, vence o medo de te revelares. Certamente não abdicarás da prudência nem do equilíbrio. No entanto, é saudável dialogar, descerrar painéis escondidos pelo ego ou mascarados para refletirem imagens irreais. Ora, ele deixa bem claro, por tua vez, vence o medo de te revelares. Certamente não abdicarás da prudência, nem do equilíbrio. Aqui entra um ponto, né? Às vezes a criatura mal conhece a outra que está ao seu lado e já fala da vida, já conta, já lava, falando em português claro, já lava a roupa suja onde não deve, né? E aí o que acontece? Aquela criatura que mal conhece fica sabendo de tudo que passa na casa dele. Aí surpreende-se porque que a casa é assaltada, né, roubada, as coisas são difamado e muitas situações nesse aspecto. Podemos sim conversar com o nosso semelhante, mas revelar assuntos pertinentes à conversa, não particularidades. Jesus não saía por aí falando da sua família, de si mesmo e da sua família. Ele comentava com as pessoas as experiências do mundo, do dia a dia, alertando-as para serem melhores. Mas reservava a si, e no diálogo que ele tinha através da prece com Deus, né, mostrar a sua verdadeira natureza. E mostrava ao próximo o que era possível mostrar, né, do seu exemplo de homem bom, de criatura, né, filha de Deus. Assim, vamos ter cuidado, vamos falar aos outros, né, poucas coisas. Vamos falar o que for suficiente. Né? Não vamos dar para as pessoas a chave para resolver o nosso problema. Quem resolve o nosso problema somos nós mesmos, principalmente afetivos, né? Quando nós temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ou seja, quando a gente compreende uma situação, sem estar envolvido pelo estado emocional, né, ou motivado pelo sentimento ou a emoção, para poder ter equilíbrio, raciocínio para solucionar qualquer problema. E fundamental, todo problema só se resolve com o tempo. Né? Não tem outra forma. Hein? Eu não conheço. Já vão aí 50 anos da minha vida, eu não conheço outra forma senão o tempo. Né? E olha que eu já passei por situações na minha vida que muitas criaturas passaram igual, mas através da paciência, da tolerância, entender que o tempo faz a sua parte, a gente supera tudo, né? Todos, assim torna-te compreensivo, paciente, um terapeuta fraternal. Não cries estereótipos, nem fixes pessoas a imagens que resultem de momentos. Não vamos transferir para o nosso semelhante o que nos é de nossa competência. Principalmente no campo afetivo. Nós temos que ter conhecimento do nosso sentimento e doá-lo segundo as possibilidades e deixar ao próximo que se manifeste da forma, né, que lhe convém. Ou da forma que é possível, segundo a sua evolução. Não vamos exigir da criatura aquilo que ela não possa dar. E quando a gente transfere para alguém
o que queremos para nós mesmos no campo afetivo, vamos nos frustrar. Talvez o amor que temos seja por demasia ou por demais egoísta. E ele não expressa uma realidade, e sim um momento, né? Todos estamos em contínuas transformações. E nem sempre se é hoje o que ontem se aparentava. Novas experiências e lições vieram juntar-se à pessoa de antes. Qual ocorre contigo? É o inexorável imperativo do progresso em ação. Hoje somos assim. Amanhã podemos ser assados, né? Diferentes. Hoje eu tenho uma experiência de vida, amanhã eu posso ter uma experiência de vida desta e mais aquela outra que eu adquiri por compreensão da vida, né? Ok? Então, cada momento basta o seu cuidado, né? Vamos usar as palavras de Jesus. Vamos procurar compreender o porquê que estamos vivendo no presente. Vamos procurar fazer o melhor, dar o melhor de nós, dentro das nossas possibilidades. Não vamos nos passar por super-heróis, que nós não somos super-heróis, né? Somos criaturas humanas, totalmente falíveis. E não vamos cobrar dos outros aquilo que ele não possa dar. Principalmente dos familiares, né? Porque é comum, né, nós cobrarmos da esposa, do marido, dos irmãos, né, dos filhos, aquilo que eles não possam dar. Principalmente dos filhos. Vamos dar a eles a oportunidade de eles serem eles mesmos e entender que, tendo nós, pais, orientado, vamos deixar que o tempo faça a tua parte. Porque cada criatura traz em si as suas habilidades, que serão desenvolvidas segundo as suas experiências. Então, cada criatura tendo as suas habilidades, vamos procurar os pais que têm condição para isso, direcionar os seus filhos, para que eles possam ter compreensão da possibilidade de auxiliá-los e deixar a estes, né, a compreensão daquilo que eles querem para de melhor para si mesmos, né? Ou seja, compreensão significa não interferir também na vida do próximo, né? Compreendendo o teu próximo e relacionando-se com ele, será mais bondoso para contigo. Percebendo-lhe a fragilidade, será mais atencioso para com os teus limites e buscarás crescer amando e amando-te mais. Olha que interessante, né? Joana encerra com esse último parágrafo dizendo: compreendendo o teu próximo e relacionando-te com ele, será mais bondoso para contigo. Percebendo-lhe a fragilidade, será mais atencioso para com os teus limites. E buscará crescer, amando e amando-te mais. Óbvio, né? Isso não resta a menor dúvida. Se nós não compreendemos, né, que tipo de ajuda a gente vai dar ou esperar, né? É muito comum, às vezes, os pais, né, principalmente o pai, né, que tem a filha, criou uma imagem da filha, uma imagem perfeita da filha, e eis que a filha aparece em casa, né, grávida. Hoje em dia já não é tão comum, né, os pais agirem assim, mas ocorre, né. Então, criou-se uma imagem, né, a filha vem para a casa grávida, e aí a primeira atitude do pai, por causa do seu egoísmo, bota a filha fora de casa, né, e expulsa-a de casa. Né? Quais são as consequências de tudo isso? Ora, quem poderá dizer o contrário? Se aquela criatura que está voltando para casa, que traz no ventre uma outra criatura, aquela que está chegando ao mundo, não seja um ente querido, né, do coração daqueles pais que expulsaram de casa. Né? Que a vida é cheia de é cheia de surpresas aí que o nosso egoísmo não deixa ver. Tem criaturas aí que são muito boas, mas que naquele momento elas precisam de apoio para elas se revelarem, para elas compreenderem a possibilidade de auxiliar, de se tornarem maiores, né? E nós abafamos esse estado, né, devido ao nossa falta de compreensão, ao nosso egoísmo. Muito bem, pessoal, isso aí compete a cada um de nós refletir, ponderar, que não sou teólogo, não sou padre, eu sou apenas alguém que está passando e repassando o texto. Tenho as minhas dificuldades em compreender, né? Não resta a menor dúvida, senão eu não estaria aqui falando desse mesmo tema. E assim, o que se espera de cada um de nós é
pensar, refletir, ponderar e fazer o exercício particular para não deixar-se cair em tentação. Ou seja, eu preciso entender que eu devo ajudar, devo auxiliar, mas eu tenho que ter em mim uma capacidade de entender um problema, se ele me atinge diretamente, e buscar solucionar da forma mais possível. Quando o problema não tem relação comigo, eu não interfiro na vida do próximo. Eu aguardo que a pessoa afetada também possa ter a mesma compreensão ou buscar o auxílio para poder resolver. Paz a todos, obrigado pela atenção e pela compreensão. Primeiramente, obrigado. E acho que a grande lição desse texto, né, Rudai, é realmente o que você falou, é o orgulho, né, de você deixar-se conseguir, né, tirar, como você falou, a ligação do texto, conseguir ir se melhorando, que isso com certeza vem a compreensão. E uma vez você adquirindo essa compreensão, você vai passar a viver melhor. Viver melhor consigo mesmo, que é o principal, né, e com os outros. Com os irmãos, com os parentes, com todos, né? Com certeza. Então é só deixar o orgulho e a vaidade, porque nós temos muito, infelizmente, enraizados, todos que estamos aqui, eu falo por mim e por todos, não isolo ninguém, como ele mesmo disse, uma vez que nós estamos aqui nesse plano é que todos somos iguais. Você foi muito feliz num trecho que você disse, que inclusive eu lembrei na hora, é a explicação realmente de que não existe ninguém melhor do que ninguém nesse plano. Isso é certeza que não existe. Apesar de algumas pessoas, infelizmente, terem essa opinião, né, se acham superiores, mas não existe. Uma vez que todos nós estamos aqui, então é certeza, passando essa encarnação, é certeza que necessitamos de alguma coisa, de algum melhoramento ainda, em alguma coisa. Então isso é muito importante. Bom, agora o importante aqui é vocês participarem, os presentes, né? Então fazer uma pergunta, já temos um aqui se habilitando, vamos lá. Ô, Rudai, aquele que julga compreende? Muitas vezes julgamos sem compreender. Há inúmeros casos, né? Vamos citar Jesus, quando ele foi preso de madrugada, né? Em altas horas. Por que os fariseus, os líderes do judaísmo, fizeram isso? Porque julgavam segundo as suas conveniências. Nem sempre que o julga compreende. Pressupõe que sim. Mas é preciso cercar-se de fatos e informações para julgar com conhecimento. Quando o nosso irmão estava falando, me veio a lembrança de Pilatos, né? Pilatos ele julgou Jesus, mas ele tinha a compreensão que Jesus era um justo. Mas motivado por interesses egoístas, ou seja, o poder dele naquela região, a sua influência, né, diante do imperador, ele preferiu ficar isento do que tomar uma atitude. Se ele fosse para o lado de Jesus, ele seria com certeza entregue aos romanos e aí ele seria deposto do seu cargo. Então ele preferiu, reconhecendo no seu julgamento que aquele homem era justo, ele preferiu ficar neutro e atribuir a responsabilidade pela morte de Jesus àqueles que o entregaram, que eram seus patrícios, né, ou seus compatriotas. Eu já, no campo material, eu já entrei assim, com algumas ações judiciais contra empresas, né? E eu julgava estar certo do que eu estava fazendo. E o outro lado julgava que eu estava errado, né? E eles sabiam que eles estavam infringindo as leis trabalhistas. Então é muito relativo, né? Eu acredito, você é do ramo, você sabe, né? Que para você julgar é preciso ter conhecimento, é preciso saber. E compreensão acima de tudo. Né? Podemos ter um comentário, uma análise, mas não um julgamento. Né? A gente não pode esquecer daquele caso que ensinamento de Jesus, em que diante de uma multidão a mulher adúltera ia ser apedrejada, né? E aí ele diz que quem tiver sem pecados que atire a primeira pedra. Né? Correto. Quando nós enxergamos nos outros os pecados que são nossos,
é que nós vemos em espelho, né? Agora, compreendendo a nós mesmos, é que vamos ver face a face. Né? Com certeza. Interessante nessa passagem, Leonardo, é que quando colocaram a questão para Jesus, apresentando aquela mulher, ele não teve uma resposta imediata. Ele continuou de cabeça baixa, escrevendo, né, na areia, aguardando que as pessoas refletissem sobre a questão. E interessante, né, que as pessoas mais velhas foram as primeiras a retirarem-se. Não porque elas eram mais velhas, porque por ter vivido mais, ter tido mais experiência de vida, talvez elas tivessem cometido mais erros. Então, por indulgência, deveriam ser indulgentes para com aquela, né? Ele que tinha total condição, ele pergunta, cadê aqueles que não te julgaram? Não, então eu também não vou te julgar. Vá e não peques mais. Com certeza. É bacana porque a gente começa a pensar assim, a gente julga, a gente critica, a gente aponta os erros das pessoas. Mas é que nós, naquele momento, nós estamos motivados pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, ou seja, alguma coisa está nos ferindo e nós queremos expressar isso, nós queremos jogar para fora. E jogamos com flechas, né, envenenadas, ou dardos envenenados, para ferir cada vez mais. Só que tem criaturas que têm já uma compreensão da vida e que o que vem para elas, elas não aceitam, elas estão acima daquelas ofensas. E perdoam, ou esquecem. E há outras criaturas que não têm essa capacidade e vão e devolvem na mesma moeda. Aí fica aquele... né? Silencioso, né? É rapidinho. Na quarta-feira teve uma pergunta parecida com a tua. E aí realmente foi explicado da seguinte maneira, né? No campo que vivemos, humano e material, precisa ter essa compreensão para julgar, entendeu? Precisa ter precisa se saber, precisa cuidar. Agora, no campo da moral, você não precisa ter, porque essa compreensão vai ser a falta de orgulho, a falta de vaidade, então você vai estar com uma elevação moral, você não julga, que é o que Jesus fez. Entendeu? A mulher adulta, ela tinha certeza que tinha cometido uma coisa errada, certo? Só que ele fala para os outros lugares, e ninguém tem coragem, né, de ficar lá, todos mundo vão sair, porque eles sabem que na moral eles não têm autoridade para estar ali, entendeu? Também eram adúlteros, então, né? Era adúlteros, entendeu? Não resta a menor dúvida. Então seria isso. Você quer falar mais alguma coisa? Acho que... Mais alguém quer falar? Então, assim, em relação aos países em guerra, agora está até se falando da Coreia do Norte, em relação à Coreia do Sul e Estados Unidos, essa falta de compreensão, muitas vezes, desencarnam muitas pessoas. Pode acontecer por causa da falta de compreensão de algum chefe de Estado, ter que desencarnar muitas pessoas? Naquele momento precisa desencarnar naquele país muitas pessoas e por causa, às vezes, de uma pessoa que não está tendo compreensão, não está tendo entendimento com o outro. Bom, primeiramente nós temos que entender que a guerra expressa ainda o egoísmo do homem, né? O estado de guerra é um estado de egoísmo puro, né? Não resta a menor dúvida. Outro fato é que ali existem interesses políticos, né? Interesses militares e principalmente econômico. Um país em guerra com outro vende-se muito mais armas, produz-se muito mais armas. E todo aquele que desencadeia, né, uma ação desse tipo, ele é responsável por isso. Porém, ocorre que existem espíritos que precisam desencarnar. E eles são atraídos, né, para um lugar, para um momento que, né, estarão diante desse cenário para desencarnar. Então, como na natureza tudo obedece a um encadeamento assim, lógico, né? Não irracional, lógico, não, as coisas não acontecem pré-determinadas, mas acontecem por escolhas, pelo livre-arbítrio. Então o plano espiritual intui aquelas criaturas que precisam ir para aquela determinada região e elas vão, às vezes atendendo a esse chamado íntimo, né? E ocorre que ali eles precisam fazer a partida, né? Agora, não resta a menor dúvida, os responsáveis por desencadear uma guerra e todo o prejuízo decorrente disso serão responsáveis, né? Isso é indubitável, né? Tem mais uma pergunta.
Jesus falou, né? O escândalo é necessário, mas aí daquele que faz. Aí daquele que vem, né? Mas a partir do momento que o homem se amar, só houver o amor, o escândalo não se faz mais necessário, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sim. Então, a partir do momento que nós todos nos amarmos e não houver mais essas guerras, essas conflagrações de revoltas, aí não haverá espaço para essas pessoas aqui. E aí a Terra finalmente chegará naquele momento que todos aguardamos, né? Que os mansos herdarão as terras. Sim, e essa é uma passagem interessante, porque na medida que o espírito vai compreendendo, vai se esclarecendo, ele muda os seus interesses. Os seus interesses são mais superiores, né? Voltados para as virtudes, para a bondade, para a inteligência, para a sabedoria, para a beleza, para as artes. E aqueles espíritos que encarnaram num dado orbe, como o nosso, por exemplo, ainda totalmente ligados à matéria, eles necessariamente são atraídos para outros orbes segundo a sua natureza. E aqueles já mais desmaterializados vão encarnando na Terra ou em outros orbes, farão parte de uma humanidade mais avançada, mais fraterna, né? Mais solidária, não resta a menor dúvida. O escândalo vai vir, lógico, e nós ainda somos egoístas, desconhecedores de muitas coisas, né? Por exemplo, se não temos dinheiro para pagar determinada conta, nós nos desesperamos. Se alguém fala alguma coisa, a gente fica chateado, e aí vai, né? Ou seja, somos tão apegados à matéria, e elas ainda exercem sobre nós tanta influência, que nós não temos condição de entender. Como eu falei, o tempo é o Senhor das coisas aqui na Terra, para que Ele possa fazer a sua parte, através da nossa paciência, através da nossa tolerância, da nossa compreensão, aguardar que as coisas tomam o seu rumo. Tomamos uma decisão hoje, uma atitude hoje, ela trará respostas, trará efeitos, esses virão. Óbvio, né? Quantos homens nesse momento estão decidindo o destino de outras tantas criaturas na Terra? Para esses homens, o presente é agora. Para aquelas criaturas, o futuro será um futuro de felicidade ou de tristeza. Quantos julgamentos de crimes estão ocorrendo nesse momento? Quantos cirurgiões aí estão operando para dar a vida à criatura e acaba ocorrendo o contrário? Né? E quantos homens optam no presente para o crime, seja em todos os níveis, e esquece lá no futuro, quando vai colher, esquece que lá no passado eles cometeram erros. Mas esses erros podem ser reparados através de outras ações positivas, né? Elevadas. Devemos entender o seguinte: nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda falíveis. E enquanto estivermos motivados pelo nosso egoísmo, nós vamos errar. Sim, vamos errar. E o erro serve de quê? De parâmetro, de baliza, para nós nos conhecermos e para nós compreendermos a situação. Bom, resumindo tudo, compreender é perdoar, não é? A compreensão leva ao perdão. Não resta a menor dúvida. Por isso que Jesus, Pai, perdoe-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Né? Porque eles não tinham compreensão da extensão dos atos que estavam praticando. Não aqueles homens que colocaram Jesus na cruz, mas aqueles homens que decidiram o destino de Jesus e, em consequência, o destino da humanidade, naquele momento. Ou durante aquele julgamento. Né? Aí Deus, que é amor, né, misericórdia, Ele a tudo perdoa, através de novas oportunidades para resgatar os erros e, tendo compreensão dos seus erros, procurar fazer o melhor. Nosso tempo já não tem nada lá na internet. Então eu agradeço o seu estado, não quer falar uma palavra? Não? Então muito obrigado a todos. Obrigado a todos também. Obrigado, Rodai, pela palestra. E agora, meus irmãos, diante de tudo que foi exposto, que foi entendido, chegou o momento de doarmos o nosso amor através de vibrações. Então vamos nos unindo,
cerrando nossos olhos, vamos vibrar. Vamos vibrar por todo irmão necessitado. Aquele que esteja passando por um problema de saúde, acamado, à espera de uma cirurgia. Aquele irmão que esteja no hospital, ou na sua própria residência. Vamos fazer com que essa vibração chegue até ele, ele traga um conforto, uma melhora, ou uma e se for permitido, até uma solução para o seu problema. Vamos vibrar para todo irmão necessitado também, por ter cometido algum tipo de falta. Aqueles que estão nos presídios, nas cadeias, nas penitenciárias. Vamos vibrar para que essa corrente de amor chegue até esse irmão e lhe traga uma melhor compreensão daquele erro que ele praticou e ele possa repensar no que fez e pensar num futuro melhor, num futuro vindouro, para que tudo se transforme em sua vida, em sua existência. Vamos vibrar por aqueles que estão sem um lar, jogados à sorte, vivendo nas ruas, debaixo de viadutos. Vamos vibrar para que esse irmão seja também acolhido por essa prece, por essa vibração de amor. Para que esse irmão, principalmente aquele irmão que caiu no caminho do uso da droga, para que ele consiga, através do seu esforço próprio, a busca de uma melhora, de uma ajuda, para que consiga recuperar e voltar a viver em sociedade como um ser que tem que viver entre nós e cumprir a sua encarnação. Vamos vibrar para todos os dirigentes, em especial aos dirigentes desses países que estão se declarando em conflito, para que Jesus administre seus pensamentos, esclareça realmente toda a sua visão, clareie os seus entendimentos, para que eles possam realmente não cometerem essa falta grave que seria a guerra. Para que haja paz entre todas as nações, haja compreensão entre todos os povos, para que todos aceitem como são, com suas crenças, suas religiões e seus ideais. Para que possamos realmente, todo aquele que habita na terra, ser chamado de filho de Deus e possamos conviver como devemos ser, como irmãos, amando-nos uns aos outros. Vamos vibrar para todas as casas de oração, para que se proliferem cada vez mais e aumentem, e para cada vez mais surjam pessoas defendendo essa bandeira do Evangelho de Cristo, o Evangelho do amor. Peço uma vibração especial para essa casa, que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, a Casa do Caminho de Santana. E agora, meu irmão, pense naquela pessoa que você veio aqui também pedir uma ajuda, buscar um conforto para ela. Mentalize essa pessoa. Faça com que essa vibração realmente chegue até ela. E lhe traga uma melhora, um conforto para todo tipo de problema que ela possa estar passando. Vamos vibrando por nossos familiares, nossos parentes, amigos e por aqueles também que chamam de inimigos, principalmente. Porque amar aqueles que convivemos, aqueles que estão ao nosso redor é fácil. Mas devemos amar sim a todos, independente de quem seja e do que fez para nós. Temos que nos amar uns aos outros, como disse o Mestre Jesus. E assim, agradecidos que somos a tudo que temos, a tudo que somos, a compreensão que já estamos conseguindo obter, Senhor, eu peço licença para encerrar os trabalhos nessa tarde. E agora eu peço aos presentes que aguardem para a aplicação dos passes. Agradeço a todos presentes e ao pessoal da internet. E a todos vocês uma boa Páscoa. Que esse domingo de Páscoa traga em seus corações
uma renovação, uma paz, que vocês consigam realmente entender a passagem de Cristo aqui na Terra, que foi o vencimento da morte, que é a vida eterna, que Ele veio nos mostrar, que ela existe sim, e para que nós possamos nos amar uns aos outros. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos.